gente. Para quem não me conhece, meu nome é Virgílio. Eu sou trabalhador do Grupo Espírita Evangelho de Cristo e é com grande alegria que o grupo recebe a todos da região, dos bairros, enfim, de outras cidades, né, Gustavo? E hoje é um evento de uma prévia do encontro da região dos Inconfidentes. E o Gustavo, trabalhador da região, que já tem a chave, né, Gustavo? Tem a chave aqui do grupo. Ele vai prestigiar o grupo com o tema amor à vida, por que tantos jovens desistem da existência no corpo físico? É um seminário, a previsão é de até o primeiro momento, até as 15h30. Tem uma fala do Itamar, que vai fazer uma convocação amanhã. Nós teremos aqui uma convocação nesse grupo amanhã, da Anne, e ele quer falar 10 minutinhos, e tem um lanche, e próximo das 16 nós voltamos. Do lado direito aqui nós temos o purificador, e temos também o banheiro feminino e masculino. Caso sobrecarregue, na parte de cima também tem outro banheiro, tá? Qualquer dúvida a respeito sobre a estrutura, pode procurar a gente, eu, Marcelo, a Aritana, os trabalhadores. A Dalva vai prestigiar a gente com a leitura inicial, com o tema Crescer, e o Josafá vai fazer a prece por nós. Mas, antes disso, não podemos esquecer de lembrar da nossa queridíssima Maria Antônia, que na segunda-feira, ela em grande estilo, ela partiu, né? Ela mudou, ela passou de patamar por merecimento. Ela agora está atuando em outras searas. Então, a gente sente e conta com a presença dela aqui também para ajudar e sustentar o grupo. Eu pedi a Dalva para falar, mas a Dalva falou que chorava. Você também foi chorar, Dalva. Mas tá bom, né? Então a gente vai passar para a leitura, a Dalva vai fazer, depois o Josafá vai fazer a prece, e a gente passa a palavra para o nosso companheiro Gustavo Raman. Que eu falo de Maria Antônia, eu estou numa manteiga derretida, não dá para falar dela não, tem que só pensar muito nela e sentir. A leitura é do livro Vinha de Luz, a psicografia do Chico, nosso querido Chico, e foi ditado por Emmanuel. É a leitura 46, Crescei. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muitas vezes permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade, nesse particular, é propósito mal dirigido, objetivando crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isto, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e para a execução de sua obra,
não se demoraria à espera de que este ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento ao que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens. E então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Meus irmãos, boa tarde a todos. E a paz, o amor, a serenidade do nosso grande Mestre Jesus esteja em cada coração. Coração de irmãos encarnados da região dos Inconfidentes, que aqui estão em favor de se auto-aprimorarem e em favor de se darem ao trabalho de promover a luz na região e que ela se expanda pelo planeta. E coração de irmãos desencarnados que aqui acorreram para se alimentarem da divina palavra, do divino ensinamento. Relaxados, atentos, pensemos então na imagem do nosso querido Mestre Jesus, no esforço de transplantar a árvore do Evangelho lá da Europa para aqui, para o Brasil, para a América Latina. Pensemos que no trabalho da libertação do Brasil enquanto nação, aconteceram nas terras da Inconfidência o movimento para a libertação. E hoje, o movimento espírita da região dos Inconfidentes é devedor, e assim vem fazendo corretamente o trabalho para a expansão do Evangelho no coração dos homens, para que desta terra floresça a Inconfidência, que libertará os corações para tentar dissipar a luz do Evangelho, que deverá se fazer presente nas nossas ações no dia a dia, nos nossos lares, no nosso trabalho, nas ruas, como exemplos vivos da força do Cristo, que é que faz florescer a vida em todo o planeta. Estamos todos muito alegres com esse encontro. Seminário Espírita da região dos Inconfidentes, porque as almas estão ansiosas de que precisam exercer o trabalho contínuo como trabalhadores de última hora, para que não se percam na transição planetária e deixem de merecer o local, a morada na casa do Pai, que Cristo nos prepara, para que continuemos a ser trabalhadores desta sagrada fileira. Vamos ouvir da boca do nosso irmão Gustavo os ensinamentos, que seja ele abençoado com a luz do alto, com a luz dos nossos irmãos aqui presentes no plano espiritual, vem nos assessorar, nos orientar. Vamos estar bem abertos para que esse ensinamento, essa palavra penetre o nosso nível atômico e que quando sairmos daqui, saiamos pura luz a emanar o entendimento aos nossos irmãos lá fora que estão sofrendo. Não estão sofrendo mais os nossos irmãos com a falta da materialidade,
com a falta dos bens que são da matéria, estão sofrendo pela falta do entendimento da essência de amar e servir. Vamos estar atentos para o nosso dever de inconfidentes, trabalhar para a nossa região e lembrarmos que a cada minuto, a cada segundo das nossas vidas, deveremos estar irradiando paz, amor e luz, não só daqui, mas de todos os pontos do nosso planeta. Estejamos todos em paz, com a luz, o amor, o acolhimento de Maria, nossa mãe querida, com a força do Mestre que aqui se faz presente. E como o nosso irmão Virgílio disse, lembremos da nossa mãe Antônia, que o nosso coração hoje pulse em uníssono com o dela, para que ela continue no trabalho onde ela caminha hoje, e de onde está, possa o coração dela bater em uníssono com o nosso, nos fortalecendo para que nossos pés não se falseiem na nossa caminhada. Como confidentes, caminhemos, e como trabalhadores da seara do Mestre Jesus, sejamos verdadeiros soldados abertos ao dever de servir, de amar e de amparar. Que a paz de todos os mestres, liderada pelo Mestre Jesus, fique em todos os nossos corações e permaneça nos protegendo e nos guiando, hoje e sempre. Que assim seja. Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo, uma boa tarde. Que alegria retornar presencialmente a essa região. Que alegria rever alguns rostinhos, abraçar alguns amigos. Que alegria poder conhecer outros, mas acima de tudo, como nós sempre dissemos, que alegria podermos nos reunir em Cristo para recordar a boa nova, à luz desta bendita e santa doutrina, que une nossos corações, que desperta nossas mentes e que nos faz ver a vida além da morte, que nos promove o sentimento nobre de felicitarmos pelo irmão, pela irmã, que retorna ao estado natural, no mundo natural, que nos une para alegrarmos, embora choremos, porque queremos o bem e o melhor para o outro, mas que acima de tudo nos une para que nutramos nossas almas, a fim de que saiamos daqui e sejamos cartas vivas do Evangelho. O tema do Inerri deste ano é um tema essencial, é necessário, e ficamos muito felizes quando vemos alguns rostos mais jovens entre nós, mas muitos outros rostinhos muito jovens estão por aí afora, nesse momento, pensando em exterminar a vida do corpo físico. E a equipe do Inerri foi feliz no título, porque não se trata de autoextermínio, porque o espírito é imortal. Se trata assim de morte, porque dizem os espíritos que é um fenômeno biológico, mas não de extermínio. Portanto, o conhecimento do Código Penal da vida futura, das leis naturais, é algo necessário. E já que hoje estamos aqui, gostaríamos de convidar a cada um dos que estão aqui a um compromisso consigo mesmo, de ser um agente transmissor do conhecimento, que nessa tarde o professor Kardec
e os espíritos superiores nos darão. Porque a nossa função aqui, enquanto expositor, costumamos dizer, é de um médium literário. Nós levamos as obras espíritas às pessoas. E temos um grande desafio enorme quando reunimos estudiosos da doutrina espírita, que é fazer com que cada um de nós saia dessa tarde com algum conhecimento que não tinha antes de chegar aqui. Porque senão não valeu. Não valeu o esforço da vinda. Por mais que seja uma confraternização e um encontro, acima de tudo, estamos aqui no intuito de aprender. Ensina-nos a pleia de verdade, na questão 780 do Livro dos Espíritos, que o desenvolvimento intelectual sempre precede o desenvolvimento moral. Portanto, nós precisamos conhecer a verdade para que sejamos libertos. É assim que Cristo nos ensina. O conhecimento liberta, e o conhecimento das leis naturais, da verdade, porque está em João 17:17, Jesus dizendo: a verdade é a palavra do meu Pai. Ou seja, suas leis. Esse conhecimento vai ao encontro da necessidade que o Eneria entendeu e que existe, hoje nós vamos observar. Epidemiologicamente falando, o suicídio é uma pandemia. E nós que passamos por uma pandemia viral, material, de ordem das ciências naturais, percebemos quão gravoso é um processo pandêmico. Esperamos que na tarde de hoje algo aprendamos para desenvolver aqui as estratégias profiláticas, ou seja, preventivas, em relação a essa pandemia que nem tão oculta é assim. Mas aquilo que nós sabemos, epidemiologicamente falando, estatisticamente falando, é muito pouco perto da realidade em relação à temática do auto-extermínio para os homens, para o rompimento da vida física, segundo nós espíritas. Porém, é algo que nós já deveríamos saber, e por isso vamos introduzir a tarde de hoje com a fala de um espírito para Allan Kardec. Antes disso, só deixando claro que é uma tarde de estudos, e em espiritismo só temos um professor e mestre, que é Kardec. No mais, somos todos estudantes. Então, todo aquele irmão ou irmã que se sentir à vontade para fazer uma pergunta, se não formos suficientemente claros, fiquem à vontade em levantar o dedo e perguntar. E se tivermos as respostas, vamos dá-las. Se não, vamos buscar pesquisar. Então, sintam-se à vontade para colaborar nessa tarde de estudos. Então, Kardec recebe uma mensagem, uma psicografia, e que está lá em Obras Póstumas, falando sobre os sinais dos tempos, algo parecido com o que se encontra no capítulo 18 do livro A Gênese, os tempos são chegados. E lá nós temos um texto que daqui tiramos apenas um pequeno excerto, um pequeno trecho desse texto que nos ensina: precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora, aproximam-se os tempos. Agora dizemos: os tempos são chegados. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis, e os que vos anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós,
entre os homens. Aí é que os descobrireis. Então essa é a primeira instrução da tarde de hoje. Espíritas, não busquem nos fenômenos cosmogônicos, nas datas, nos sinais planetários, os sinais dos tempos. O que os Espíritos nos dizem é que devemos olhar para os homens. E será entre os homens que vamos observar os sinais dos tempos. E eles vão dar aqui algumas dicas. Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. Isso em 1866. Daqui a pouco nós vamos trazer alguns dados epidemiológicos, mas em 2014, a Organização Mundial da Saúde, a nível global, mundial, e no Brasil, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina promoveram um estudo epidemiológico e publicaram um opúsculo que é extremamente rico, mas não teríamos hoje aqui a condição de explanar sobre isso. Mas basicamente chegou-se a alguns dados que acredito que muitos aqui conheçam. A cada 40 segundos alguém comete suicídio no mundo. A cada 3 segundos alguém tem uma ideação suicida e uma tentativa por conseguinte, porém não alcançando, entre aspas, êxito. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Em 2016, um estudo feito no Sistema Único de Saúde de Minas Gerais observou e concluiu que, dos pacientes internados por tentativa de suicídio, 16% tinham entre 8 e 19 anos. Portanto, aquilo que os benfeitores espirituais anunciaram como sinais dos tempos, de fato é. E daqui a pouco nós vamos observar a correlação entre o que nessa época era chamada loucura, depois virou doença mental, e hoje é muito melhor denominado transtorno mental, porque não se tem uma causa orgânica, e por isso transtorno e não doença, tem uma grande correlação com o autoextermínio. E aí nós vamos ver em que o Espiritismo é um conhecimento como ciência que liberta e que poderá promover de fato uma prevenção e terapêutica nesses processos como um todo. Feito esse breve introito, nós vamos recordar que o próprio Kardec trabalhou com o tema suicídio e loucura em O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14 do 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá ele diz o seguinte, para a gente entender, porque a proposta do encontro é uma pergunta, não é? Por que os jovens cometem suicídio? Resumidamente. Por quê? Quais são as causas? Nós estamos observando os efeitos. E quais são as causas? Então nós vamos hoje, no primeiro momento, nessa primeira hora, e em parte do segundo momento, compreender a etiologia do suicídio. Por que as pessoas cometem suicídio? Para que depois possamos observar sobre o prisma espiritual. E então, com o nosso, vamos dizer assim, bate-papo da tarde de hoje, se assim tivermos condições, ouvirmos do suicida e percebermos a realidade do que é o fenômeno suicídio. Mas vamos deixar que a espiritualidade nos leve segundo a intuição. Basicamente o que nós vamos fazer agora é entender a causa. Por que
os indivíduos cometem suicídio. Aí nós vamos entrar na questão do jovem mais especificamente. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde em suma a coragem moral. Então nós vamos observar que os Espíritos ensinaram, e Kardec aqui nos traz, que as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Portanto, quando nós pensamos em fatores predisponentes ao suicídio, nós vamos pensar no materialismo, porque isso gera covardia moral. O que isso quer dizer como covardia moral? Frente às dificuldades da vida, eu não me sinto em condições de transpô-las, de vencê-las. Um estudo feito por uma suicidóloga chamada doutora Verlang, do Rio Grande do Sul, em que ela fez perguntas a indivíduos que tentaram o suicídio, obviamente não consumou-se. Ela perguntava uma coisa básica, e muitos conhecem o resultado dessa pesquisa: você queria acabar com a sua vida? E a resposta da grande maioria: não, eu queria acabar com os meus problemas. Então nós vamos entender que o que é chamado aqui covardia moral é um sentimento de inaptidão de vencer os problemas, as dificuldades, e não necessariamente uma vontade de promover a inexistência, o extermínio. São coisas muito diferentes. Portanto, o que nós vamos aqui hoje observar, caminhando com Kardec, é que enquanto sociedade podemos e devemos auxiliar essas pessoas. E o primeiro ponto é, sem dúvida, a fé inabalável que o Espiritismo propõe. A fé na vida futura, porque é impossível duvidar da imortalidade da alma quando sigo os passos de Allan Kardec, estudando a teoria, a filosofia, a doutrina espírita, mas principalmente observando os fenômenos de comunicação com os mortos. Esse é o fato, é a demonstração inequívoca da imortalidade. E conforme se lê no item 7 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé não é a fé que vê, mas é a fé inabalável, que tem a certeza daquilo em que deve crer, porque compreendeu. Então, meus irmãos, precisamos pensar se de fato eu tenho certeza da vida futura, se isso é uma verdade para mim, ou se isso é uma teoria. Se isso é algo que eu leio num livro, num romance, e acho maravilhoso, vejo a novela A Viagem, né? O filme Ghost, e fico por aí. Só que na hora que os problemas graves chegam na minha vida, onde essa fé inabalável? Onde a condição de repetir, guardadas as devidas proporções, com Paulo de Tarso, que estava lá com a cabeça para ser executado por um centurião romano,
E ele olha para aquele soldado com uma espada em mão e diz: por que tremes? Cumpra teu dever. Isso é fé inabalável. Isso é saber para onde ele iria. É não temer a morte. Porque a morte, onde está? Teu aguilhão. É o que ele escreve à igreja de Corinto, na sua primeira epístola a essa igreja, no capítulo de número 15. O aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, teme a morte quem não está em paz com a consciência, quem não está em paz com a lei divina. E se eu estou em paz, não porque sou santo ou perfeito, porque a perfeição não é desse mundo, mas porque eu faço bem no limite de minhas forças, eu vivo as vicissitudes da vida, agradecendo a Deus, dai graças em tudo. Esse é o conceito de fé inabalável de Paulo de Tarso, que para nós espíritas deve ser um grande exemplo. Quando uma companheira, amiga, desencarna, um ente querido, voltou para casa. Ela está no lugar certo, natural. Eu estagio numa escola, numa oficina de trabalho, muitas vezes numa prisão. Porque reencarnamos para qual motivo? Pergunta Allan Kardec na questão 67 do Livro dos Espíritos, e responde a pleia de verdade. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Expiação é um travo, uma limitação para o espírito. E é isso que os nossos benditos corpos são, limitadores para nós, bênçãos. Então esse conceito de fé inabalável é fundamental, a ponto de que Kardec diz ainda nesse item: quando os homens, todos os homens, forem espíritas, não haverá mais suicídio consciente na Terra. Uma frase forte, né? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma frase de quem sabe o que está dizendo. Ser espírita seria todo mundo ir para a casa espírita, gente? Vocês acham que é isso que ele está dizendo? De forma alguma. Não tem nem casa espírita para o mundo inteiro, nem espaço. É a essência do Espiritismo. É aquilo que, quando Leon Denis, na obra Síntese Doutrinária, pergunta: o Espiritismo será a religião do futuro? Muito atribuído a muitos outros indivíduos, a gente esquece do nosso amigo Leon Denis, com essa obra maravilhosa. E a resposta é: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Por quê? Porque assim como as religiões, principalmente católica, na Idade Medieval, teve que ceder àquela teoria cosmogônica em que a Terra era o centro do universo, devido aos estudos científicos, porque senão ia cair no absurdo de ir contra a ciência, contra a realidade, e perderia a sua autoridade. Quando imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação não for mais assunto de religião, e sim fatos científicos, todas as religiões terão que trabalhar com esses conceitos, gostem ou não, ou então deixarão de ser religiões. Serão apenas seitas absurdas de pessoas alienadas. Ninguém quer ser parte de uma seita de indivíduos alienados. Recentemente foi publicado um trabalho feito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que alguns já devem ter visto, do Alexander Moreira, com, vou esquecer o nome do irmão Schubert, né? Que é neto. Como? Humberto, filósofo.
E eles fizeram um trabalho que dão provas filosóficas baseadas na experimentação da imortalidade da alma, baseado nas experiências de quase morte, nos relatos de reencarnação, como Ian Stevenson já fazia há tanto tempo. Estamos caminhando para isso, meus irmãos. E quando os jovens, que são racionais e, portanto, estão extremamente abertos à proposta do Espiritismo, que é da fé raciocinada, tiverem acesso a tais estudos, nós vamos convencê-los de que viver e enfrentar e ter coragem moral vale a pena, porque eles sabem ou vão saber que não vão acabar com seus problemas como autoextermínio, mas vão aumentar seus problemas. Não é porque Deus é mau, porque vai para o inferno, porque os próprios suicidas vão dizer a eles: já dizem, cabe a nós levarmos esse conhecimento. É como se Adalvo me convidasse para vir a Ouro Preto, e aí eu pergunto para alguém de Ouro Preto: olha, Adalvo me chamou para ir em Ouro Preto. Aí ele fala assim: não vem não, você é doido de vir em Ouro Preto. Não vem aqui não, que aqui é perigoso, aqui é ruim. Você já vai chegar ali no... como é que chama aquele bairro de entrada ali? Eu esqueço sempre. Sarameia, né? Você já vai chegar lá, ó, já vão roubar você é doido. Então, opa, eu não vou lá. Vou fazer o que lá? Agora, se for uma pessoa, eu vou ficar assim: ah, será mesmo? Mas eu conheço lá, mas gente, acho que não é assim. Agora, se todo mundo que eu perguntar falar que é ruim, faz sentido? É perigoso? Esse é o ponto. Item 2 é a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A autoridade da doutrina espírita está baseada na concordância e universalidade do ensinamento dos Espíritos. Então não é porque um suicida se comunicou e disse que sofreu, que isso virou uma verdade. É porque centenas, ou melhor, todos os que cometeram suicídio e se comunicaram, disseram que seus problemas só aumentaram, que se frustraram e que ninguém teve uma etapa de vida melhor do que a que tinha aqui. Logo, já não é mais uma questão de crença, mas de inteligência. E é disso que se trata a doutrina espírita. Portanto, qual é a causa? Segundo Kardec, lá em 1864, o materialismo. Ok, como estamos numa cidade acadêmica, vamos trazer aqui alguns artigos, estudos. Esse é um estudo feito pela Revista Brasileira de Psicologia em 2015, que estudou a espiritualidade como fator de proteção ao suicídio. E aqui, uma das conclusões, dos resultados que os nossos irmãos chegaram, inclusive companheiros também ligados ao NUPES, da Federal de Juiz de Fora, é que existe taxas de suicídio no Brasil de 12 para cada 100 mil habitantes entre as mulheres e de 40 a cada 100 mil habitantes entre os homens. Entre os ateus. No Brasil, é de 9,4 entre os homens e de 2,5 para as mulheres. Ou seja, o simples fato do indivíduo ser ateu, materialista, significa que ele tem estatisticamente uma probabilidade mais de 4 vezes de cometer suicídio. Aí me lembro de Kardec: sempre que a ciência disser algo contrário à doutrina espírita, fique com a ciência. Até agora, nada. Muito pelo contrário. Até agora, a ciência humana, 100 e tantos anos depois, só consegue corroborar o que os espíritos diziam em meados do século XIX. Por isso que nós espíritas temos um patrimônio enorme, um tesouro em nossas mãos. E a quem muito foi dado, muito é cobrado.
Infelizmente, tão grave é o desleixo que nós espíritas temos com esse material tão rico, que foi necessária a construção de um nosocômio no mundo espiritual para acolher os espíritas. Muitos, inclusive, que cometem suicídio. O Hospital Esperança, em que Eurípides Barçanufo, eu vi que tem uma escola aqui na esquina, né? Escola Eurípides Barçanufo, eu achei tão legal isso. Quando ele desencarna, ele observa a situação dos espíritas no mundo espiritual. Está no livro Transtornos da Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E o Manuel Filomeno de Miranda faz um estágio no Hospital Esperança durante uma semana, e lá Eurípides coordena com Inácio Ferreira, temos lá Bezerra de Menezes, e sob a tutela de Maria de Nazaré, esse hospital no mundo espiritual. Porque, infelizmente, nós não estamos multiplicando o talento da doutrina espírita que recebemos. Então, nossas consciências têm nos cobrado. Então, olha só, trouxemos um texto doutrinário e um artigo. Sim, meu irmão? Obrigado. Uma dúvida a respeito desse destaque que se deu ali naqueles dados. Para mim está faltando um limite ali na comparação que é feita dos dados dos primeiros dados e dos dados abaixo. Os primeiros são sobre ateus, masculino e feminino. Os segundos não se referem a ser ateu ou não, e sim a ser brasileiro. Ótima colocação. Isso mostra o seguinte, que inclui-se ateus, não é? No segundo ponto. Mas, segundo o censo, qual é o percentual de ateus no Brasil? O Brasil é um dos países com maior nível de espiritualidade e religiosidade do mundo. Por isso, seria, nesse caso, irrelevante, nesse aspecto. Brasil é dos países com maior índice de espiritualidade e religiosidade do mundo, mas infelizmente níveis de suicídio extremamente altos. Então nós temos que estar atentos. Será que nós estamos vivendo a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade? A nossa fé é cega ou é inabalável? Eu creio ou eu sei? Porque foi isso que o William Crookes disse, né? Quando ele é contratado pela Sociedade Real Britânica para provar que o espiritismo é uma balela. Ele estuda por 4 anos. Prêmio Nobel de Química, né? O William Crookes. Não é qualquer pesquisador. E no final ele diz assim: já não digo que sei, já não digo que creio, digo que sei. Então esses conceitos devem ser para nós um diagnóstico de que não basta frequentar uma instituição ou se dizer religioso. Por isso o conceito de espiritualidade é diferente de religiosidade, ou algo que não cabe para nós aqui hoje. Mas o que cabe é, por que num país em que o materialismo em tese é tão pequeno, você tem dentro dessa amostragem ainda um número tão grande de suicídios? Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, que seria algum tipo de transtorno neurológico ou psicológico, né? Vamos lembrar que nós estamos lá em 1864, devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes de suicídio. Ou seja, que os espíritos, nesse mesmo texto do item 14 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, estão dizendo que há uma correlação direta entre transtorno mental, doença mental e
suicídio. Está dizendo mais que essa excitação, sobreexcitação cerebral é a causa mais frequente. E aí, naquele estudo de 2014, esse é o da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, olha qual é a conclusão. Sabemos que quase todos os suicidas tinham uma doença mental. Muitas vezes não diagnosticada, frequentemente não tratada ou não tratada adequadamente. E diz mais, a depressão é a doença mental que mais está associada ao suicídio. Ou seja, os infortúnios, os problemas, os desafios que eu não tenho coragem moral, fé inabalável para sobrepujar, geram estados melancólicos e, por conseguinte, depressivos. Aí nós vamos chegar na pergunta, ou na resposta. Por que os jovens buscam exterminar o corpo físico? Nós vamos ver que há uma correlação de um materialismo ou de uma fé que não é inabalável, no sentido de uma fé ainda muito tíbia, em que frente aos problemas da vida eu me esqueço de Deus, de um Deus soberanamente bom e justo, eu esqueço que sou herdeiro de mim mesmo, eu esqueço que eu estou colhendo o que eu semeei nessa ou em outra encarnação, e então não me resigno, e então me deixo levar por sentimentos infelizes. E a depressão ainda é uma incógnita para os próprios psiquiatras. Você não faz um exame de sangue para ver se você está com depressão. Por isso ela não é uma, e esse termo já está ultrapassado, doença mental. Como eu disse, hoje é considerado transtorno, o termo técnico. Por quê? O diagnóstico é um diagnóstico baseado nos sintomas. Então, há uma conversa. E por que há o processo da depressão? De que maneira podemos ver espiritualmente a depressão? E por que isso é tão relevante? Porque ela é o transtorno mais ligado ao suicídio. E os jovens, sim, estão muito deprimidos, muito melancólicos. Isso hoje já é um problema de saúde pública, de educação pública, que nós precisamos estar atentos. Então nós vamos observar a nível espiritual e entender um pouco sobre a depressão. Porque o que nós estamos vendo aqui, tanto com a doutrina espírita, quanto com a ciência da psiquiatria, é que a depressão é o fator de maior predisponência ao suicídio. Então nós precisamos entender sobre isso. E aí nós vamos lá no Hospital Esperança participar de um estudo sobre a depressão, que está nesse livro Tormentos da Obsessão. Vamos ver o que os psiquiatras do mundo espiritual, que eram psiquiatras enquanto encarnados, como o caso do Dr. Inácio, como muitos outros, segundo narra Manuel Filomeno de Miranda, Freud e Jung vão estagiar nesse hospital. Nós não estamos falando de conhecedores de superfície. Nós estamos falando para pessoas que ensinam grandes gênios, que fizeram muito pela ciência psicológica, psiquiátrica e psicanalítica do nosso mundo. É outro tesouro que a doutrina espírita tem para nós e que nós precisamos utilizar. Então, vista essa correlação, vamos algo aqui estudar nesse livro, para que nós tenhamos ferramentas. Nós vamos, faltando 5 minutinhos, vamos fazer o seguinte, vou trazer só essa tela, e 3h30 a gente para, e a gente desenvolve a questão da depressão no segundo momento, tá bem? Então, só para a gente ficar naquele gostinho de quero mais na hora do café, veja só, essa é uma palestra que acontecia sobre o tema depressão no mundo espiritual, que é algo que nós espíritas precisamos e devemos trabalhar. Só antes aqui, uma coisa muito importante.
As pessoas dizem assim: mas vocês na casa espírita, vocês são psiquiatras para ficar tratando depressão? Não sei se vocês já ouviram isso, não é? Aí sabe o que os psiquiatras espíritas dizem? Que a psiquiatria ainda não tem índices relevantes de cura de depressão. Tanto é que a maioria dos pacientes depressivos são pacientes crônicos, que ficam normalmente uma vida ou uma encarnação inteira tomando remédios. Ora melhor, ora na fase depressiva, ora na fase maníaca. É o transtorno maníaco-depressivo que deixa muita gente assim mal. A bipolaridade, né, vulgarmente chamada. O que os psiquiatras dizem é que um diagnóstico lá do DSM-5 ou do CID-11 psiquiátrico tem 50% de chances de estar certo. O que ele está dizendo? É quase jogar uma moeda, que eles vão com o tempo observando. Então, não é nosso papel dar diagnóstico. O nosso papel é ofertar ferramentas a quem chega com sofrimento mental na casa espírita, e a maioria deles já passaram por anos de terapia, de tratamento psiquiátrico, por CAPS, por internação no Hospital André Luiz, e chegam aqui com uma última esperança, dizendo que não tem mais o que fazer, e muitas vezes, se não encontrarem aqui suporte, podem cometer o autoextermínio. Nós temos uma responsabilidade, sim, muito grande, porque o que nós vamos ver nesse estudo é que há uma estreita correlação entre a ciência espírita e os transtornos mentais, porque em verdade não é o corpo que é bom ou mau, saudável ou doente, mas o espírito que adoece ou cura o corpo. A causa é sempre espírito. E qual é a ciência do espírito? O espiritismo. E qual é a terapêutica maior? O Evangelho. Quem é o médico dos médicos? Jesus. E é por isso que nós, espíritas, devemos assumir a responsabilidade, o compromisso de fazer aquilo que nos cabe, porque ninguém cura outrem. Cada um é médico de si mesmo. Como o próprio Cristo diz: a tua fé te curou. Mas nós podemos e devemos dar material cognoscível para que as pessoas possam vencer suas dificuldades e terem coragem moral, fé inabalável, para entender os percalços pelos quais estão passando. E como nós vamos ver, existem dois processos causais: endógeno, é o que vem do ser, e exógeno, outro, que são as obsessões. E essa sim é matéria principalmente de espírita, porque envolve o princípio do espiritismo, conforme está na introdução do Livro dos Espíritos, a relação entre o mundo espiritual e os homens. Então nós vamos aqui observar no segundo momento o que nós podemos fazer pelos jovens que estão na casa espírita e que não estão na casa espírita, porque se nós formos aguardar e ajudar somente aqueles que chegam à casa espírita, nós sabemos que o contingente, infelizmente, é muito pequeno. Então nós vamos, de alguma maneira aqui, dar ferramentas para compreender, observar os dois processos causais do suicídio: o endógeno, do ponto de vista do transtorno, o exógeno, que é a obsessão, e depois entender e conversar mais sobre esses conceitos. Mas conforme combinado, são 15h30, eu vou devolver para o Virgílio, né? O Virgílio eu acho que vai conduzir para nós
Daí nós vamos para um café e vamos ter um segundo momento um pouquinho mais longo. Aí sim nós vamos desenvolver com mais calma e tranquilidade a ideia.